Vamos falar sobre as doenças que denunciam um feminino ferido? Eu trouxe aqui 3 referências para a gente olhar para a doença. A primeira delas, Bert Hellinger, no livro A Cura. Ele diz assim, ó: a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor. Então, Bert vai dizer que uma doença aponta para um movimento de amor. Que movimento de amor? Um movimento que nos levam às pessoas doentes com as quais nós desejamos nos vincular. Então, segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger, uma doença vai anunciar uma busca de vinculação. Então, a gente vê nos livros do Bert várias constelações que envolvem questões de câncer, questões de mulheres com câncer de útero e essas doenças em geral, ele dizendo sobre tomar a mãe, sobre se humildecer com relação à mãe, falando que essas doenças apontam para a dificuldade de tomar a mãe, né, de se relacionar com a mãe, ou sobre a lealdade das enfermidades que essas mães carregavam em seus corpos. Então, segundo a visão sistêmica, essas doenças do feminino vão denunciar questões na vinculação com o próprio feminino ancestral, né, nas relações. Outra visão de Alexander Lowen na bioenergética, ele vai dizer o seguinte: a bioenergética vai dizer que toda doença é psicossomática. Algumas leituras psicossomáticas vão dizer, olha, algumas são psicossomáticas e outras não, são biológicas. Lowen vai dizer, toda doença é psicossomática, tá? E ela vai evidenciar o quê? A antítese psique-corpo, ou seja, ele vai dizer que toda doença anuncia que existe algo cindido entre a psique e o corpo. E segundo ele, isso vem da onde? Ele vai dizer que na formação do caráter, da estrutura de personalidade de uma criança, ela vai internalizar as repressões parentais, né? E isso vai virar uma tensão crônica que vai se manifestar como ancoragens somáticas. É isso que ele vai dizer, que essas tensões crônicas são ancoragens somáticas de defesas psicodinâmicas. Ou seja, em outras palavras, se eu tenho, por exemplo, uma doença do feminino, ele vai dizer o quê? Que eu tenho uma dificuldade de manifestar esse feminino por alguma razão, porque eu absorvi repressões que vêm dos meus pais, silenciosas, inconscientes, que não me autorizam a, por exemplo, manifestar minha sexualidade, experimentar a minha sexualidade, e essa antítese psique-corpo vai se manifestar numa somatização em uma doença. Então, ele vai dizer que toda doença vai trazer essa denúncia de que tá vendo, é como se o encaixe corpo e psique não tivesse funcionando por causa dessas repressões que existem inconscientes na formação da minha personalidade. E por último, onde eu quero me aprofundar mais, uma visão da psicologia transpessoal, de um autor de um nome bem complicado, o nome dele é Thorvald Detlefsen. Ele escreveu um livro chamado A Doença como Caminho. Então, se você quiser pesquisar, esquece o nome difícil dele e dá um Google em A Doença como Caminho. Ele tem uma visão bem complexa, porém muito profunda. Eu trouxe alguns recortes aqui pra gente comentar. O primeiro deles, ele diz o seguinte: enquanto o mundo visível das formas se não converter em alegoria, citando Goethe, não adquirirá qualquer sentido ou significado para o ser humano. Da mesma forma que o número e a letra são expoentes de uma ideia subjacente, tudo aquilo que é visível, tudo que é concreto e funcional, não é mais do que a expressão de uma ideia e, portanto, um intermediário do invisível. Tem uma linguagem mais rebuscada, mas ele está dizendo o quê? Que a doença, na verdade, ela é simbólica. Ela é simplesmente um símbolo daquilo que é invisível, né? A doença, aquilo que se materializa, é um intermediário do invisível. É como se fosse um símbolo. Então, ele vai dizer que a doença não se cura, a doença se lê. Ele diz, ela não existe para ser curada, ela existe para ser lida na sua linguagem implícita. Outra coisa que ele vai dizer importante, o câncer não teme a morte, ele só respeita o amor. No mundo da matéria sempre existirá luta, doença e morte. Isso só não existe no mundo da consciência.
Então, ele está dizendo, em outras palavras, que aonde existe doença, existe inconsciência de algo não lido. Então, olhando por essa perspectiva, você vê que todas essas abordagens, cada uma vai trazer uma temática, está dizendo que a doença está denunciando algo inconsciente, que a doença é um símbolo, que a doença é uma mensagem que precisa ser lida. A grande questão é que ler o simbólico é justamente uma característica do feminino. E quando o feminino está ferido, significa que essa característica não funciona. Então, junta a fome com a vontade de comer. Ou seja, é a mulher que está completamente desconectada do seu emocional, do seu simbólico, do seu feminino, que recebe uma carta e ela não sabe ler. E aí ela manda para mim e fala: Dani, o que está escrito nessa carta? O que quer dizer tal doença? Só que, na verdade, o processo de cura está justamente em ela ler a própria doença. Então, hoje, a gente vê mulheres com o feminino ferido trazendo situações do tipo: olha, eu fui no médico e daí o médico falou que eu estava com um problema no ovário, daí eu tirei o ovário, daí depois eu tirei a trompa. Quer dizer, a mensagem estava no ovário, eu não li, tirei, rasguei aquela página, passou para a trompa, eu não li, rasguei aquela página, passou para o útero, eu tive que tirar tudo. Rasgou todo aquele capítulo. Aí passa 5 anos, ela vai no médico e descobre que agora ela tem um mioma no seio, né? Então, quer dizer, um ponto de uma enfermidade no seio. E aí ela insiste em não ler, ou seja, o que faz com que essas mulheres tenham que ir tirando os órgãos do feminino? São páginas que elas arrancam da história que elas não querem ler. Entendeu? E aí, vou trazer uma fala de Freud que é mais completa ainda. Freud diz assim: precisamos amar para não adoecer. Isso quer dizer o quê, na verdade? Que todo órgão do feminino que precisa ser arrancado denuncia um feminino que não foi amado. Então, uma maternidade que não foi amada, que não foi acolhida, um feminino que tá doente, que tá gritando, que tá chorando, mas que essas mulheres estão ocupadas demais, precisando trabalhar, não tenho tempo para isso. Tem que arrancar? Então vai, arranca. Ou seja, não está, aquele feminino, aquela dor não está sendo amada, não está sendo acolhida. Aquela página é simplesmente rasgada. Então, você que tá me ouvindo e tá se identificando com essa história, olhando para as mulheres da sua família e identificando essa história, você vai ter que tirar o que desse vídeo aqui? Eu preciso ler. O que é que eu não tô lendo? O que essas enfermidades estão trazendo de mensagens sobre esse feminino estar ferido, que nós estamos, na nossa geração, na nossa ancestralidade, ignorando geração após geração?